recebi nos últimos tempos vários comentários pedindo pra trazer a cabaninha de volta. E aí, foi isso que eu decidi fazer hoje. Aproveitar que eu tô me sentindo com uma energia boa, não que eu geralmente não esteja, mas enfim. Hoje foi um dia que eu quis vir aqui falar sobre coisas mais delicadas, um pouquinho. Então hoje a gente vai falar sobre futuro. Lembrando só que tudo que eu falar vai ser a minha humilde, super humilde opinião. E em momento algum eu quero desrespeitar o que você sente ou qualquer coisa assim negativa. Eu tô tentando fazer isso aqui sem ter pensado nada previamente, pra deixar fluir. E eu não pensei em nada muito de ASMR pra fazer enquanto a gente conversa. Espero que tudo bem. Então, como eu já falei, hoje eu acho que vale a pena a gente falar sobre futuro e sobre essa ansiedade em relação ao futuro, que muitas vezes a gente sente, às vezes mais, às vezes menos. Eu não sei nem como começar, mas eu acho que a ansiedade, seja ela do nível que for, ela sempre vem de uma necessidade, às vezes inconsciente até, que a gente tem de controle. Então, talvez quando a gente fica ansioso, pensando no futuro, é porque a gente quer controlar aquilo de alguma forma. E o futuro pode ser tanta coisa, ele pode ser tão vasto. Então, para quem se identifica com isso de que quer tentar prever, controlar, antecipar qualquer coisa que possa acontecer, e é isso que faz com que essa ansiedade cresça dentro de você, seja por uma situação específica ou pensando assim a longo prazo na sua vida. Talvez valha o exercício mental de perceber o que está acontecendo e tentar voltar a sua cabeça, os seus pensamentos pra lógica, sabe? De nada adianta a gente tentar carregar o peso, o fardo, a carga do amanhã com a nossa força de hoje, porque meio que todo dia a gente vai crescendo, vai evoluindo e vai se tornando mais e mais capaz de enfrentar mais e mais coisas diferentes no futuro. Então a nossa força de hoje, ela existe para dar conta da nossa carga de hoje. Amanhã a gente vai ter mais força, mais sabedoria, mais experiências acumuladas, mais aprendizados que vão fazer com que a carga do amanhã seja na medida da nossa nova força. E se a gente tenta atropelar, a gente vai tentar lidar com uma coisa que primeiro que a gente nem sabe o que é, não vai dar certo. É como se a gente estivesse tentando pular uma fase do jogo sem ter a preparação necessária pra isso, sabe? Uma péssima coisa, talvez, pra começar dizendo, né, que é fácil falar. Eu sei que na prática é muito mais difícil fazer nossa cabeça voltar. Mas eu sempre penso nisso, do peso e da nossa força, que eles têm que estar sempre em equilíbrio. E se a gente tentar ultrapassar, não vai bater a coisa, sabe? Então, acho que vale como um exercício para guardar no fundinho da cabeça e trazer, resgatar em algum momento que você precisar. Eu tô
meio que tentando englobar diferentes tipos de motivo para essa ansiedade sobre o futuro. Então espero acertar qual é o tipo que você está enfrentando no momento. Vamos ver, um outro tipo pode ser do futuro representar o desconhecido ainda pra gente, né? E aí nesses casos eu acho que vale a pena praticar o pensamento de que isso não é verdade, porque o desconhecido ele acontece o tempo inteiro na nossa vida, todo dia, a todo instante. Será que alguém vai faltar no trabalho e eu vou precisar assumir uma tarefa inesperada em cima da hora? Será que vai ter prova surpresa na escola? Será que eu vou chegar a tempo de pegar o ônibus ou eu vou chegar atrasado ou atrasada? Qualquer coisa assim é o desconhecido que a gente tá lidando o tempo inteiro. Tudo é o desconhecido. Quando a gente pensa especificamente nesse futuro, sem saber o que nos espera, e aí a gente começa a colocar um monte de coisa na nossa cabeça, antes mesmo de se dar conta que a gente tá fazendo isso, de nós darmos conta que estamos fazendo isso. É meio que só a gente se machucando, sabe? Porque nesses casos, o que tá acontecendo é meio que a projeção, talvez subconsciente, inconsciente, de experiências passadas que a gente teve, que pode ser que tenham sido negativas, frustrantes, traumáticas, e que aí a gente projeta nesse desconhecido do futuro, sabe? Quando a gente... Ficou confuso. Mas quando a gente tem essa ansiedade do desconhecido, do que o futuro nos reserva, tudo isso, e traz, e vem essa ansiedade, né, que é uma sensação ruim, eu acho, eu posso estar errada, mas eu acho que é porque a gente tá pegando tudo que a gente tem é a nossa bagagem, certo? Ou tudo que a gente já conheceu, já viveu, já teve como experiência, seja pro bem, seja pro mal. Quando a gente joga isso para um futuro que é impossível prever e vem uma sensação ruim, eu acho que a nossa cabeça, usando uma coisa que aconteceu no passado e dando uma misturada ali pra tentar fazer a gente acreditar que essa sensação vem de experiências ainda novas, ainda desconhecidas, não vivenciadas, futuro, tudo isso, sabe? Então, é uma coisa que eu já me peguei pensando e eu já achei útil pensar assim, tipo, eu tô com medo que tal coisa não dê certo, porque na verdade, alguns anos atrás, outra coisa não deu certo e eu me senti Y. Ou medo de que daqui a uns anos o meu relacionamento termine, mas porque uma vez isso aconteceu e eu era muito mais imatura, eu tava num outro lugar emocional e mental, e eu acabei descontando na falta dessa pessoa. O meu equilíbrio era outro, qualquer coisa assim. E aí, ainda dentro disso, entram medos mais sérios, pesados. Por exemplo, medo de perder alguém que a gente ama, perder a pessoa, falecer. É uma coisa que talvez tenha a ver com essa ansiedade do futuro. E para essas coisas, eu acho que a chave é a gente tentar se esforçar ao máximo no hoje. Esse ano todo,
por boa parte dos dias, isso é tudo que tem ficado na minha cabeça, por exemplo. E aí eu comecei a tentar viver esse amor que eu sinto pelas pessoas, por aquelas pessoas em específico que a gente sempre pensa nessas horas, todos os dias. No hoje que repete amanhã e que vai virando sempre. Que claro que esse medo é real para todo mundo e infelizmente não tem o que a gente possa fazer de verdade para aniquilar esse medo, mas tem como a gente terminar todos os dias com uma sensação de satisfação, satisfeitos pelo nosso papel naquele dia. Então, eu tenho medo de perder alguma pessoa e eu vou dar amor para essa pessoa todos os dias. Porque às vezes esse medo, ele tá muito misturado com remorso de, eu podia ter feito mais, eu podia ter me dedicado mais. Então, se a gente começa a viver ao máximo o nosso presente, pelo menos pra mim, essa ansiedade da falta de controle dessas coisas que no futuro um dia vão acontecer, essa coisa ruim dá uma acalmada de leve. O medo de perder dinheiro, ficar sem dinheiro, ganhar menos, qualquer coisa assim, também tornar mais consciente no hoje. É a coisa de gastar dinheiro conscientemente, só com o que realmente é necessário, talvez começar a salvar dinheiro, guardar dinheiro numa poupança. Resumindo, meio que cuidar do você de hoje para que o você do futuro esteja em melhores mãos, por assim dizer. Mesma coisa, medo de envelhecer. Eu tinha muito medo de não envelhecer fisicamente, mas de fazer aniversário. Me dava uma ansiedade, ainda me dá, muito grande, de eu falar, meu Deus, mais um ano, menos um ano, menos um ano. Até que eu comecei a aprender a fazer as pazes com o tempo e viver todo dia o máximo que eu posso. Mesmo que eu tenha que trabalhar, 16 horas no dia, não fazer só isso, sabe? Fazer algo que me encha de, felicidade, ou que me traga paz, ou que eu possa ajudar outra pessoa. Coisas que me tragam um significado real, para que nenhum dia meu seja vivido mais ou menos só, sabe? E aí a cada dia a gente vai acumulando mais e mais valor para aquele momento. E aí eu acho que quando eu acordar com 80 anos, não vai ser tão assustador, mas assim, não sei, de olhar para trás e falar o que eu fiz com a minha vida. É a mesma sensação de remorso que eu tava falando. Eu acho que se aplica para várias outras coisas. Então acho que se a gente cuida o melhor possível da gente hoje, no presente, que é tudo que a gente tem controle, tudo que a nossa força do momento permite que a gente segure, eu acho que aos poucos o futuro também vai se moldando de um jeito mais possível da gente sustentar, segurar tudo isso. Ainda tem mais uma coisa sobre o futuro que eu gostaria de falar, que é pensando na parte prática de profissão, objetivos, propósitos, curso de faculdade, todas essas coisas assim, mais do dia a dia mesmo. Mas eu acho que eu demoraria um pouquinho pra falar tudo que eu tô pensando, então, fora que tá impossível gravar
E também, se não é nenhuma dessas coisas que te traz essa ansiedade sobre o futuro, me conta aqui embaixo o que é que eu posso acrescentar também no próximo vídeo, tá? Eu espero que de alguma forma essa conversa tenha te ajudado, tenha te feito enxergar pelo menos alguma coisinha sobre uma nova perspectiva. E se vocês quiserem continuar a conversa aqui embaixo, eu vou adorar ler, interagir,